Alô pessoal, professor Bruno gravando mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo de geografia, né? Você que já assistiu Biomas do Brasil, já viu Climas do Brasil, já viu Relevo brasileiro. Agora a gente tem um assunto que meio que vai condensar isso tudo. Quando você fala de Brasil, esse assunto meio que pega um pouquinho de tudo para chegar nesse conceito dos domínios morfoclimáticos do professor Aziz Absaber, ele mesmo que também, quando você estuda relevo brasileiro, você estuda uma classificação de relevo dele. Quando você estuda clima, também ele aparece. É um professor especializado em geografia física, que é responsável por essa classificação em domínios morfoclimáticos. Vamos lembrar, domínio morfoclimático tem a ver com clima, relevo, solo, hidrografia, vegetação, todos os aspectos físicos estão em sintonia para nós termos esta classificação, como aparece aqui no mapa, os domínios morfoclimáticos do Brasil. Quando você pega a palavra morfoclimático, né, clima, forma, como é que o clima vai interferir nos solos, no relevo, na presença de biomas em cada parte do território nacional. Aqui tem os principais, que a gente vai por parte aqui, por etapa, mostrando para vocês, caracterizando esses domínios. O primeiro, maior deles, que é o domínio amazônico, que é, do ponto de vista do clima, é um clima equatorial, quente, muito úmido. Do ponto de vista de bioma, é a floresta amazônica, a presença da floresta amazônica, de grande biodiversidade. Do ponto de vista de relevo, um relevo mais plano ou deprimido, então você tem aqui a predominância de um relevo mais baixo. Do ponto de vista de solos, aqui eu tenho um solo de qualidade muito ruim. Ué, peraí, mas o solo da Amazônia é ruim? Sim. O solo da floresta amazônica é um solo que é toda hora revirado pela chuva. E a própria vegetação, por ser de grande porte, ela consome muito rapidamente todo aquele material orgânico, toda aquela matéria orgânica que poderia dar fertilidade àquele solo, ela é consumida rapidamente pela floresta amazônica. A floresta amazônica é como se você fosse uma pessoa no deserto, com um canudo, ela acha uma garrafa d'água, ela está com tanta sede que ela pega aquele canudo que está na boca e chupa a água em questão de 2 minutos, tamanha aquela sede dela. Então a floresta amazônica ela consome aquela matéria orgânica, aquela fertilidade do solo de uma maneira tão violenta que ela não deixa aquele solo curtir aquela matéria orgânica e se estabilizar, inclusive, né? Como eu falei, também a chuva ela colabora, fica aquele solo bastante lameado, bastante mexido. E na parte de rios, a maior bacia hidrográfica do mundo também está aqui, então a presença de grandes rios, não só do Rio Amazonas, mas também de outros grandes rios, também vai caracterizar esse domínio amazônico. Aqui no azul claro, o que ele chama de cerrado ou domínio do cerrado, que é uma savana, é uma vegetação mais arbustiva, mais esparsa, de solos bastante ácidos. Então quem vai utilizar o solo daqui tem que se preocupar, fazer a calagem, né? Neutralizar aquele solo. É o latossolo, aquele solo típico de áreas tropicais, que pode ser vermelho, pode ser amarelo, que tem aquela laterita, a laterização, que é aquelas placas de alumínio, de ferro em cima do solo também. Do ponto de vista da hidrografia, a área do Cerrado é uma área também bastante rica em rios. A gente costuma dizer que essa área aqui é um verdadeiro divisor de águas. Várias nascentes importantes para o Brasil estão localizadas aqui no Brasil Central, aqui em áreas do Cerrado. Então, importante também te lembrar disso. Do ponto de vista do clima, tropical continental, ou tropical típico, com inverno mais seco e verão mais chuvoso, inclusive, são características do domínio do Cerrado. Um domínio interessante são os mares de morros, aqui ao longo do litoral brasileiro. Por que esse nome mares de morros? Primeiro que é uma área de tropical úmido, com exceção aqui da região sul que vai para o subtropical. Essa umidade vem do mar, então você tem uma vegetação aqui também adaptada. A gente costuma aqui dar como destaque a Mata Atlântica, essa vegetação que é de encosta. E o que mais chama atenção, o que mais chamou a atenção do Aziz Absaber, do professor Aziz Absaber para os mares de morros, era o relevo. Porque você tem uma grande quantidade de morros, né? Provavelmente ele teve aquela visão daqueles morros, um do lado do outro, aqueles morros em formato de laranja ou de meia laranja, né?
que é uma visão típica para quem já viajou para Minas Gerais, você que já viajou para Minas, interior de Minas, tem aqueles morros bonitinhos, um do lado do outro, aquilo ali é apelidou de mares de morros, né? É uma vegetação muito escarpada, mas uma vegetação muito irregular, que além dos morros tem as serras também, e a Mata Atlântica, teoricamente e originalmente, estava ali presente naquelas encostas, mas a gente sabe que boa parte dela foi destruída pela ocupação humana. Uma área muito úmida, de rios bem caudalosos, mas rios que não eram de grande extensão, tá? Mas rios importantes, inclusive. O clima, já falei, tropical úmido na boa parte da faixa litorânea, com exceção do subtropical, que é mais para a região sul aqui, tá? E um solo, e muitas das vezes, ou é um solo de várzea, que é da beirada do rio, ou um solo de encosta, que geralmente é um solo mais pedregoso, inclusive, também um destaque para a questão dos solos. O amarelo é a caatinga, essa área aqui, que é do interior do Nordeste, do semiárido nordestino, um clima mais seco. Vegetação é a caatinga xerófila, cactos, palmáceas, né? Significa mata branca na língua tupi-guarani, mas que quando chove você tem uma grande biodiversidade, inclusive. O solo daqui é um solo mais seco, né? Um dos solos que aparece aqui é o que a Embrapa chama de Bruno não cáustico, não fui eu que apelidei esse solo, foi a Embrapa. Eu não sei se a pessoa que apelidou esse solo também chama Bruno, mas não fui eu que dei o nome desse solo. Mas é um solo interessante porque, mesmo ele sendo um solo seco, ele tem uma grande quantidade de minerais ali. Ele tem uma riqueza mineral muito interessante. Mas o que pega para ele é ser seco. Provavelmente, se esse solo fosse mais úmido, seria um solo muito propício para a utilização agrícola. Por isso que alguns projetos de irrigação aqui dão certo, porque elas trazem a água para um solo seco, mas um solo de boa quantidade de minerais. Então ela consegue resolver o problema, o grande problema aqui desse solo. Na parte de relevo, inclusive, até o mapa fugiu, daqui a pouco ele volta, na parte de relevo a gente tem uma depressão interplanáutica, que é a depressão sertaneja, voltou aqui o mapa, é a depressão sertaneja e do São Francisco, que é essa área aqui do meio, por onde passa justamente o Rio São Francisco. Por que é depressão interplanáutica? Lembrando da aula de relevo, ela está encravada entre planaltos, tá? Depois aqui a araucária, um domínio mais marcante aqui para a região sul. A araucária é uma espécie de pinheiro, um pinheiro brasileiro, né? Aqui você tem um planalto que é um planalto bastante interessante, que na classificação, inclusive, do professor Aziz Absab é o chamado planalto meridional. E aqui você tem também uma quantidade de serras interessante, tem a Serra Geral, então você tem a araucária presente nessas áreas aqui, que na classificação do professor Aziz Absab tem algumas áreas aqui que são os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. E aí esse pinheiro também foi muito devastado por consumo de madeira. E os solos aqui, tem um solo bem legal nessa área aqui desse domínio araucária, que é o solo de terra roxa, que é considerado, esse solo de terra roxa, o mais fértil do Brasil, muito utilizado no ciclo do café. Na parte de hidrografia aqui é a área do Rio Paraná, é a área da bacia do Rio Paraná, a bacia hidrográfica mais utilizada para a produção de energia elétrica. E por fim a pradaria, campos, né? Você que viu a aula de biomas, quando a gente fala de pradaria são os campos. Aqui eu tenho os pampas gaúchos, né? Aquela vegetação com aquelas coxilhas, aquelas colinas bem suaves, aquela vegetação mais rasteira, onde você tem criação de gado típica da área do clima subtropical. E o que ele fala aqui de fase de transição, essas áreas aqui, todas aqui meio que em branco, são áreas de transição entre o domínio e o outro. Por exemplo, a mata de cocais que está aqui, seria uma faixa de transição, por exemplo, entre a Caatinga e a floresta amazônica. Então você tem várias faixas que eles chamam de transição. Pantanal também, o professor Aziz Absab colocaria como sendo uma faixa transicional. O Pantanal é um complexo que ele consegue reunir no mesmo lugar espécies da Amazônia, espécies do Cerrado, espécies dos campos, vivendo ali de maneira harmônica, de uma maneira bastante interessante. Por isso que a gente considera o Pantanal como um complexo. Então está aqui os domínios morfoclimáticos que o professor Aziz Absab colocou clima, relevo, sociografia, vegetação, tudo junto, estudou tudo. Para colocar aqui, fazer um diagnóstico da geografia física do Brasil nesses domínios aqui, foi uma síntese dos principais aspectos da geografia física aqui no Brasil. Então, você que acompanhou a aula de biomas brasileiros, interessante,
também a gente vê essa proposta de divisão do território brasileiro, né, nesses domínios morfoclimáticos, e uma menção ao aquele que realizou essa divisão, o professor Aziz Absaber. Terminou de ver o vídeo? Coloque os seus comentários, né? Que ali a gente está vendo quem está vendo o vídeo ou não está vendo. Continue estudando, continue se preparando. As provas não foram canceladas, as provas foram adiadas. E continue conosco, continue estudando. E a gente se vê no próximo vídeo.